Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério e parece que está tendo uma insatisfação muito grande em relação aos serviços prestados pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, principalmente sobre a gestão do Tarcísio e o Renato Feder, que é o secretário de Educação. A população está insatisfeita, avaliou o trabalho dos dois de maneira bem negativa para eles e vamos comentar um pouco a respeito disso, tá? Uma enquete foi realizada, deixei na descrição do vídeo o link do Colabora Concurso. Eu peguei essa notícia no Fórum, revista Fórum, fiz a adaptação, coloquei lá no Colabora Concurso, certo? Mas vamos lá, a enquete foi realizada pela APOESP, tá? Que é o Sindicato dos Professores lá do Estado de São Paulo, e revela um alto índice de insatisfação da comunidade escolar com a política educacional do governo estadual. O levantamento, conduzido entre os dias 17 e 21 de abril, contou com a participação de 22.335 pessoas, entre professores, estudantes, funcionários, pais e responsáveis. Tá? Então, aqui, pensar, mas isso aí é a opinião do professor, né? São os professores que estão... Não, foi bem ampla esta pesquisa, tá? Então, pessoas, então, professores, estudantes, funcionários, pais e responsáveis. Então, toda a comunidade escolar, excluindo a gestão, porque a gestão tem um braço ali com o governo, muitas vezes, então, pode ficar complicado. Aí usar os professores, tá certo? Pelo menos isso é o que está dito na matéria aqui. Os dados indicam uma rejeição expressiva à gestão da educação. Então, 94,8% dos participantes classificaram a atuação como ruim ou péssima. Além disso, 71,8% atribuíram nota 0 e a desaprovação geral, considerando nota entre 0 e 5, chega a 97,6%. Então, assim, 97% deu zero praticamente para a gestão do Tarcísio e Feder, tá? Em relação à educação, tá certo? E então sobraram 3%. Quem, ser, quem serão esses 3%? Realmente, 3% desse povo aí, ó, deu uma nota boa pro trabalho do Renato Feder, tá? Mas o ponto aqui a gente observa é que não tem como mais enganar as pessoas. Esse negócio das plataformas, a terceirização do serviço, tentar colocar militares na atuação em sala de aula, tudo isso o pessoal está vendo, viu, né, na verdade viu, está acontecendo ainda, e já testou, não funciona, já tem 3 anos e poucos que eles estão lá, não funciona. A educação só caiu depois dessas estratégias. Então, a gestão está interferindo de maneira negativa na educação do Estado de São Paulo. Precisa mudar a estratégia. Daí, pelo que estou vendo, né, por causa da educação, eles vêm perdendo muitos pontos com a população em relação à governabilidade. Tanto é que já há alguns especialistas dizendo que talvez seja a primeira vez que o PT vai assumir o governo no Estado. Nunca aconteceu. Mas o trabalho que vem sendo feito no Estado de São Paulo, e o que pesa mais aqui, a educação, vai trazendo chances para o adversário. Certo? Então, 97% deram uma nota péssima aí para a gestão do Feder e do Tarcísio em relação à educação, tá? Aqui foi uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Professores. Entre os pontos mais criticados está a implementação de plataformas digitais sem planejamento adequado.
80,7% avaliam que o uso excessivo dessas ferramentas prejudica a qualidade do ensino. Primeiro ponto, quando for implementar essas plataformas digitais, os docentes não foram consultados. Não teve ali a contribuição dos professores, nem mesmo os alunos, então nem se fala, né? Com os alunos ninguém conversou. E pelo que a gente acompanha, eu já fiz outros vídeos em relação a essa questão das plataformas, os estudantes odeiam com todas as forças essas plataformas. Porque é uma coisa forçada, eles são obrigados a usar, e eles têm muito mais tempo de tela do que interação com o professor, por conta dessas plataformas. E há um contrassenso grande aqui, da mesma maneira que a gente vê políticas, incentivos que os jovens usem menos telas, até para ter um desenvolvimento de raciocínio mais apurado. Enfim, então, é tudo muito novo ainda, mas há estudos dizendo que atrapalha na aprendizagem, atrapalha no desenvolvimento. Então, assim, pedem que eles usem durante 3, 4 horas as telas, e aí, na escola, que eles ficam mais tempo, né? De repente, o estudante está na escola de período integral, ele fica bastante tempo lá na escola, umas 7 horas. Aí fica 5, 6 horas usando plataforma. Tá? E aí, pô, chegar em casa, ele vai querer ver a notificação do celular, ele vai querer ver o que o amiguinho mandou, o que a namorada mandou. E aí vai ter aquele tempo para ele com o celular. Porque hoje o mundo está assim, não tem, né? Sem celular não tem como. Né? Nós temos uma realidade. Então ele já tem esse tempo reservado para o uso digital das coisinhas dele. Acessar a conta do banco, né? Muitos jovens aí já tem alguma atividade, já tem um saldo bancário, então acompanhar como é que está a questão das contas. E aí você tem uma exposição muito grande às telas, porque a escola, que não deveria usar tanta tela, usa demais. Com plataformas que simplesmente não estão ajudando. Porque se estivesse ajudando, não teriam índices ruins de avaliação que a gente tem recentemente aqui dos alunos do estado de São Paulo. Então, assim, as plataformas é a coisa, acho que é pior no momento. E tem a questão da terceirização, que aos poucos vem chegando. Construir escolas privadas, o que isso quer dizer? Poxa, talvez futuramente estão pensando em terceirizar tudo. E aí complica. Né? A proposta de militarização das escolas públicas também enfrenta resistência, sendo rejeitada por 71,8% dos participantes. Já a política de privatização das unidades escolares é desaprovada por 78%. Então, assim, militares também não querem. Quem tem que dar aula é o professor, esse negócio de militar lá, e inclusive os militares ganhando mais do que os próprios professores, isso é uma coisa que é muito confusa e estranha. E também essa questão da privatização. A gente já tem setores privatizados na educação, como a merenda, a limpeza. Agora eles querem avançar para o pátio, que seria, apesar que já tem muito inspetor de alunos temporário, a questão da portaria, e aí eles vão comendo aos poucos. Aí terceiriza a secretaria da escola, terceiriza a gestão, e aí, meu filho, para terceirizar os professores é 2 pulinhos. E aí pronto. Quando for ver, tá tudo terceirizado, todo mundo desvalorizado, ganhando muito menos do que deveriam, certo? E custando a mesma coisa. Porque o que acontece com terceirização? Só para você ter ideia. Vamos supor que o professor custe 5 mil para o Estado. Beleza, são 5 mil reais que o Estado tem que pagar para um professor. Vamos terceirizar, porque aí economiza. Não economiza.
O que acontece? Terceirizam, dão 5 mil reais para a empresa terceirizada contratar. A empresa terceirizada contrata por 3 mil. Fica com 2 para ela. O valor vai ser o mesmo para o Estado. Ou seja, o professor vai estar ganhando 2 mil reais, mas vai estar custando 5 para o Estado. Então, assim, é uma conta burra. Terceirização não é uma coisa boa para o Estado. É uma coisa boa para quem é dono de empresa. Agora, para o Estado, para a população em si, não. É péssimo. Porque aí você vai ter o pessoal ganhando menos, talvez sem compromisso. Então, o professor que entra ali fica um pouquinho e sai. Não é atrativo, nem o valor vai ser menor do que uma prefeitura paga, por exemplo. É isso, a gente tá num risco aí iminente de ter a terceirização de fato. Tem que ficar de olho bem aberto. E essa questão das plataformas, esperamos que tirem logo, tá certo? É ano de eleição, acho que Tarcísio vai ter uma dificuldade aí. Vamos ver. É isso. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!